Mais uma vez, não é só este programa, outros programas que eu já tenho preparados e tudo, com juventude idêntica, porque é isto que interessa divulgar a nossa juventude para que não seja esquecida. Bom, o Canal Açor veio falar com uma jovem de 96 anos. O seu nome é? Maria da Conceição Ferreira. E é uma senhora de 96 que tem uma memória de ferro. E tem porquê? Porque não é esquecida, para a idade que tem, ainda se lembra de muito. E vou principiar o seu tempo de escola. Fez a escola? Fiz. A escola está à 4ª classe. Fiz o exame da 3ª classe e o exame da 4ª classe. E passou sempre? Como? E passou sempre? Passei sempre. É sinal de boa aluna. Nunca perdi ano nenhum. Sim, aqui é bom. No seu tempo de escola, quando chegava à casa, o que é que fazia? Eu chegava à casa, como todas as crianças, gostava de brincar, mas tinha que estudar para no outro dia saber a lição. Era assim. A minha mãe era uma pessoa doente, muito doente. A minha mãe era muito doente. Às vezes ia para lá umas vizinhas, sentava-se mais ela a trabalhar nos seus trabalhos e para entreter a minha mãe. E eu também me sentava ao pé delas e eles ensinavam-me a perdoar. Aprendeu a perdoar? Aprendi a perdoar. Até aos dias de hoje nunca te esqueceu? Nunca me esqueci. Era difícil fazer aquelas colchas, aquelas... Pois era difícil fazer, mas primeiro aprendi-se a fazer pelos. E depois aprendi-se a fazer ilhotes. E depois então ia andando aprendendo as outras coisas. E aprendeu a espetar a agulha no doido? Muita vez. Esse ensino também passou às suas filhas a aprender a fazer o bordar e as coisas de casa? Aquilo que eu sabia, aprendi, ensinei. E outras coisas elas aprenderam com outras senhoras que sabiam fazer, outras coisas que eu não sabia fazer. Ela foi aprender a costura e começou a fazer costura muito cedo. E a outra nunca gostou de costura, a outra não gostava da costura. Quando chegava à casa da escola, também gostava de brincar. Qual eram os brinquedos que brincavam na época? Senhoras, coisinhas de... Eu lembro-me que o meu avô ia para a cidade. E o meu avô tinha uma carroça e ia para a cidade com vinho todos os dias. E comprava umas coisinhas de barro, uns canequins, um tachinho. Uma vez trazia uma coisa, outra vez trazia outra para ir brincar. E brincava com aquelas coisas e brincava. Quando o avô chegava, a primeira coisa que corria, na hora de dar um beijo no avô, era ver o que é que ele trazia. Não era? E ele trazia sempre alguma coisa? Trazia sempre, fosse o que fosse. Antes que fossem uns filhos passados, ele trazia sempre. Chegou a ir à cidade a pé? Fui uma vez. Fui ao Albaceira quase todo o caminho. O caminho ainda era macadam, era aquele terra e terra, ainda era aquilo, ainda. Era uma viagem e vir. Não cheguei a vir para cá. Cheguei à cidade e chegámos abaixo ao pé, como é que eu vou dizer para saber onde aquela coisa verde que é do Sr. Dr. Ferreira Gomes. É quem deste ali coisa para E baixo. essa senhora choveu muito de viagem. Aí é que morava o Sr. Dr. Essa senhora morava naquela casa e quando a gente chegámos a essa casa, ia eu, a minha mãe e uma outra amiga nossa. E essa senhora teve a honra de nos dar roupa sua enxuta para a gente vestir e enxugou a nossa roupinha que a gente levava a ferro. Enxugou a ferro para a gente tornar a vestir, para depois ir para baixo para a cidade. Quando fui para baixo para a cidade, cheguei lá abaixo à cidade, comprei umas galochas. Era daquelas de pano ou de couro? Havia duas? Eram umas galochas de pano. Era de pano. Era de pano. Eram mais baratas? Eram mais baratas? E eram os pauzinhos de melhor. Era como o tio Carluto fazia aquelas galochunhas. Comprei umas galochas, porque os sapatos estavam alagados e não podia andar com eles. Normalmente eram os homens que andavam descalços, mas também a miudagem, as raparigas na altura também andavam descalças a brincar em casa. Claro, brincava-se descalças. Eu não brincava muito descalça. Eu não gostava de andar descalça, nunca gostei de andar descalça, ainda mesmo canalha, não gostei de andar descalça, nunca gostei muito de andar descalça. As pedras de umas sandálias de borracha, que eu não sei se eu já este não, mas então daquelas sandálias de borracha, o meu avô comprava-me,
O meu avô comprava então muitas coisas, porque o meu pai, quando foi para o Brasil, e tinha 2 anos, e depois fiquei em casa do meu avô, mais a minha mãe. O meu avô, que era meu pai, até meu pai tornar a vir de Brasília, foi sempre em casa do meu avô. E o meu avô era um homem que fazia, ele ia para a cidade com vinho, vender vinho e fazer negócio. Tinha negócio. Falou-me do Brasil. O seu pai foi para o Brasil sozinho? Mas o José Gaiteira. Mas a gateira, a sua mãe ficou cá. Minha mãe ficou cá. Quantos anos é que eles estiveram no Brasil? Quantos anos estiveram lá fora? O meu pai foi, e tinha 2 anos, quando meu pai esteve no Brasil quase 7 anos, ia fazer 7 anos. 7 anos. Ia fazer 7 anos. Mas naquele tempo o Brasil dava pouco, não se vinha rico de lá. Vinha-se, eles iam com vontade de ganhar alguma coisa, mas ganhava pouco, não vinha rico. Recorda-se em que cidade daquele tempo? Foi no Rio de Janeiro? Se for no outro ano, se recorda no Eu sei que ele contava que ele tinha penado lá fora, porque ele tinha ido trabalhar para os motos, trabalhar com animais, que ele contava que andava, que ia ordenhar as vacas e que havia lá muitos espreito nesse lugar. Os espreito eram ruins, quando viam os brancos, queriam escorraçá-los lá para fora. Era o mesmo que eles fizeram a eles na altura? Mas meu pai sabia saltar uma coisinha ao cavalo. Quando ele voltou do Brasil para cá, qual foi o negócio que ele meteu? Quando veio do Brasil, meteu com lavoura? O meu avô, com quem eu tinha ficado, tinha lavoura. E o meu pai ficou a trabalhar na lavoura, mas o meu avô ficou a trabalhar ali na lavoura. Depois da escola, disto tudo, vai-se crescendo. O namorado, na época, estava desviado de muitos metros, não é? Podia estar ali perto. Essa época era desviada mais pela mãe que pelo pai, porque o pai trabalhava. Era é muito complicado, não é? Para namorar era sempre trabalhar. Mas a gente sempre dava um jeitinho e dava. E falaram uma coisinha às escondidas, sempre se dava um jeitinho. Para se casar, o preparativo, não como aos dias de hoje, o que é que o casamento, o que era a boda, como era a boda? A minha boda não foi muito grande. A minha boda foi só com a família. Mas o que é que tinha? O que é que se comia? Havia aqueles doces, os licores, como há agora? Ou... A minha, eu sei que tinha, e tive um bolo com a tia minha, fez aquele bolinho para levar. Mas foi alcatra e sopas, mas fosse sem Espírito Santo. Já era bom, bom. Mas foi, porque foi um casamento, foi só com a família. Não foi convidar pessoas, foi a família e os padrinhos. Com que idade é que se casou? Eu com que idade me casei? Eu casei-me no dia 5 de julho, no dia 16 fui à cidade, terei aquele retrato, e no dia 27 fiz 22 anos. Mas em que ano? Recorda-se o ano? Como? Recorda-se o ano? Olha, casei em julho. Sim, mas o ano. Era lá. O ano. Faz 2 contas. Ela nasceu em 1927. Em 27? 27 que ela nasceu. E ela casou-se ao fim de 22, faz as contas. 27, tinha 49. Em 1949 nasci eu. E nasci... Nasceu onde? Minha mãe que idade tinha ao fim de quanto tempo minha mãe está casada que eu nasci? Tu nasceste? Sim. Ao fim de quanto tempo minha mãe está casada? Eu estava casada, ia fazer 2 anos, ainda não tinha feito 2 anos, estava casada quando tu nasceste. E eu nasci em 49. Então, foi mais atrás uma coisinha. Foi mais atrás. Pronto, mas de qualquer forma... Ainda não tinha feito os 22 anos quando tu nasceste. E a casei no... Minha mãe casou-se com 20. Hã? Minha mãe casou-se com 20. Minha mãe casou-se com 20. Para ir nascer ao fim de 22 anos, e se tiveste quase 2 anos sem ir nascer, casaste com 20. Mais ou menos. É mais ou menos. Eu tinha mais de 20 que eu me casei. Parece-me, eu já tinha feito 21 anos que eu me casei. Eu penso que já tinha feito. Mas não sei bem. Então eu também não nasci ao fim de 12 anos, foi antes. De qualquer maneira, não estava em certo já.
Quando se casou e teve os filhos, a mulher na época era só a casa, não trabalhava fora, não havia emprego, não era condutora, não era professora, era só a mulher de casa. Era em casa, a fazer o trabalho de casa, e o meu homem que saía, como o meu homem era pedreiro, era a sua vida, e eu ficava em casa a fazer o trabalho de casa, e era bordados, que a gente ia buscar a uma agência. Mas chegou a ter agência de bordados. Então, Chegou a ter, porque minha mãe ia lá. Ainda agora estava aqui a falar nisso. Ia dizer, cheguei também a ter tinha bordado bastantes bordados para lá. Cheguei também a ter agência de bordados depois. Mas então já foi então mais nova, bordava. Era bordar para as outras agências. E depois cheguei a ter agência de bordados. Aí cheguei a ir levar a casa da sua mãe, bordados para ela me fazer. Mas ela bordava bem mais minha tia. As duas bordavam bem. Bordavam muito. E bordavam muito bom. Bordava muito bom e muito Fazia bom. um tronco e brincava ali com as bolas de vidro, com as camisas de escola. E elas ali com o pau traumático, outra vez era como um candeeiro. É mesmo, sou mais velha. Eu sou mais velha que tu. Mas eu lembro-me, a minha mãe sentava-se a bordar e mais minha madrinha Carminha, de Jatalão, sentavam-se a bordar. E com uma rasoura na frente e um candeeiro de roda na frente e uma sentada de um lado e outra sentada do outro e a gente de roda a brincar. Eu tenho essa rasoura e os candeiros em casa dessa época da minha mãe estar lá. Tem tudo isso eu tenho lá em casa. Mas o que é mais engraçado disso tudo é que essas histórias e isso que se passou, que se faz, as pessoas nem sequer fazem ideia o que é uma rasoura, os jovens, nem o que é um candeeiro. Não sabem. Mas é dali que cresce o que hoje somos. E é a vocês, às pessoas do passado, que a gente tem que dar o valor, porque o que temos hoje foi do suor e daquilo que vocês penaram até os dias de hoje para a gente ter aquilo que tem. E a gente temos que respeitar não só os novos de hoje, mas as pessoas antigas e dar valor e aguardar aquilo que todos estão a deixar perder, que é o que vocês lutaram, o que vocês fizeram, o que vocês deixaram para futuros próximos de saber que estamos a chegar porque alguém trabalhou para a gente chegar cá. E é com essas histórias e dessa forma que falam que enriquece a nossa história. E a nossa história só é rica com pessoas como a senhora que têm ainda a memória ativa e sabe aquilo que passou. Porque mais do que escrito é a própria palavra de quem passou para as coisas. E passou, e também na época, mesmo que fossem pessoas ricas, passavam também necessidade, porque não havia para comprar, mesmo tendo dinheiro. O seu marido chegou a andar descalço na época? A andar descalço, o seu marido andava descalço? Se ele chegou a andar descalço, eu não me lembro. Porque ele era mais velho do que eu. O meu marido era mais velho do que eu. 13 anos. Eu era uma pequena, ele já era um homem que andava a trabalhar. Talvez já nas alturas ele trabalhasse de mestre já. Não sei porque. Eu lembro-me dele, ele trabalhava de mestre, era pedreiro. Ele vai para a base trabalhar, para a base, já depois de estar casado? Já muito mais tarde. Depois de casado também ainda trabalhou pedreiro. Mas eles foram para a base trabalhar nesse tempo, mas nesse tempo não iam por sua livre vontade. Eles foram porque foram lá um capitão que havia na base, que o chamou, que foi chamada, não era só o meu homem, ia mais. E vinha uma caminhonete lá da base buscá-los. E vinha buscá-los no princípio da semana, na segunda-feira, e vinha trazê-los já na sexta ou no sábado, vinha trazê-los. Aquilo era na época que eles estavam a fazer as pistas, fazer as coisas? Foi na época... Estavam a fazer um campo de asalto. Que estavam os ingleses, nem sequer... Parece-me que nem sequer eram os americanos nesse tempo. Na década de 40 estavam cá, ainda os ingleses estavam lá. Quando vocês foram para São Mateus, e tinha que idade era? Quando fomos para São Mateus, tu tinhas 2 anos. Depois de São Mateus foram para a praia? São Mateus foi para a praia e estivemos lá, até parece-me que tu, aqueles que tens ali, assim que... Mas quando começou a escola já estava cá. Quando começou a escola a gente já estava aqui. O meu pai já estava cá. Na altura que o meu pai começou a escola, e parece que o meu pai já tinha a mercearia quando eu fui para a escola. Quando eu fui para a escola o pai já tinha a mercearia. Talvez. Eu sei que... A mercearia, havia várias mercearias. Chegou a haver até 12 a 13 mercearias nesta freguesia. Hoje está reduzida a 2. Na época...
cá com o meu homem, na nossa, arrendou por baixo uma casa, o quarto, e botou a mercearia, foi o Que era o Manuel Vieira Soares, sim, chamado Manuel Carroça. Manuel Carroça que teve em viagem. Depois então a seguir o Manuel Carroça que o meu homem então ficou. Ficou. Depois até que o meu homem ficou com a Ficou até aos 80, até perto do terremoto. O meu homem teve até o fim da sua Na mercearia chegou também a fazer vendas lá ao balcão. Arranjou muitas amizades, com pessoas que vinham lá. Já sabe, os nossos vizinhos iam lá tudo comprar. E também vinha às vezes, e depois o meu homem deu verdade, teve uma agência de verdades na mercearia. Depois então vinha gente de cá de cima buscar verdades e com o dinheiro dos verdades compravam na mercearia. Quer dizer, levavam os bordados, deixavam os bordados, levavam o dinheiro para fazer aquele bordado. Que era pagar ao fim do mês ou para o fim da semana, conforme podia. Havia miséria na época, havia miséria. Havia, mas eu nunca pensei em miséria, eu nunca me lembro de ter miséria. Mas havia muitas pessoas Sempre que tinham. tive, era com a regra, as coisas com regra, mas sempre, para o amor de Deus, sempre matei filhas minhas matançazinhas, todos os anos fazia, uma vez matava um porcunho, outra vez matava dois, era conforme. E todo o ano tinha carninha nas salgadeiras que a gente salgava. Sempre não havia de ceder. Naquela época, criar os filhos era também difícil. Pois Era difícil. Pois era mais difícil, porque a gente tinha que poupar, porque a gente estava sempre a poupar para quando quisesse comprar uma coisinha para eles e sempre a arrumar uma coisinha. Não havia abundância de roupa, como há agora. Pois não. Não havia tanta coisa como criava há. um vestido, mas aquilo arrumava-se para quando houvesse outra festa ir outra vez com aquele vestido. Com essas de criar essas coisas todas, mas havia necessidade, havia pessoas Pois que é. pediam estas coisas todas. As coisas tinham que ser, não é como agora, queres pagar lá. As coisas eram mais regradas, mas seja para uma vez, eu fui regrando sempre, mas sempre criei as minhas filhas, que elas nunca lhe faltou nada. Não era uma casa rica, mas era uma casa que tinha tudo na minha casa para a gente comer e não nos faltou. O que eu pagava é que para comprar uma coisa para vestir era quando tivesse precisão. Não era quando gostava. Não era para ter em estoque, era quando precisava. Era quando precisava. Quando chovia, quando falou uma vez da chuva que foi lá abaixo da Angra, quando chegavam a casa, muitas vezes as mães iam aquecer o forno para enxugar a roupa para elas irem para a escola. Também chegou a acontecer lá? Não, seja por nós nunca cheguei a ser preciso enxugar a roupa de onde ia alagada para elas ir para a escola. Mesmo muitas vezes acontecia como isso. Pois. Só tinha aquela roupa, só tinha aquilo para ir para a escola. Elas tinham então uma bata. Eu tinha uma bata e emprestei uma bata ao Manuel Carroça. Não sei se o senhor sabe quem era o Manuel. Sei. Fomos lá num passeio, mas acho que ia de passeio e de bata. Acho que não tinha bata, emprestava aos outros. Eu emprestei uma bata uma vez ao Manuel Carroça para ele ir no passeio. Cheguei a casa, a minha mãe disse-me assim, cadê a tua bata? Eu emprestei ao Manuel Carroça, que ele foi, quando a gente chegámos ali no seu passeio, a minha mãe disse, vai já à escola. Fez-me buscar a bata para lavar e passar a ferro para ir levar no outro dia. Falando de batas, falando da escola, falando destas coisas todas, há uma coisa que eu queria lhe perguntar. De todas essas pessoas que teve na escola, né, da época, as professoras, passou mais do que uma professora, dessas professoras, deixou algumas recordações ou eram más? As professoras eram um bocadinho ruinzinhas, ou algumas deixou assim uma recordação, saudades delas, olha, a minha professora é muito boa. Às vezes já as tinha que castigar algumas, não podia passar que não castigasse, mas a minha professora era uma santa. O que era o nome dela? Era a Dona Guilmar. O marido era Jacinto. Era aqui dos Pescudos, morava cá ou era de fora? A senhora Dona Guilmar, ela morava aqui. Não sei se tinha nascido, ela não morava nos Pescudos. Ela morava mesmo naquele tempo, a escola era ali. Não era na casa do Roberto? Do Alberto tem a sua, lá que era a escola, não estou para lá. Era a Dona Guilmar, eles moravam mesmo na escola. Porque aquela casa era uma casa muito grande, tinha quartos, depois tinha duas salas que era para as professoras, eram duas professoras, era a Dona Guilmar, que foi a minha, sempre,
Eu nunca tive outra, passei sempre de classe, foi bem mesmo. E era a Dona Delfinha, E conhecia? que era ruim de modo novo. Conheceste a Dona Delfinha? É, lembra-se da Dona Delfinha? Não Era foi casada. na minha professora, mas eu conhecia. Era mau de modo Ela novo. já na tua altura já não Era muito Não. má. É porque ela já não olha muito tempo. Mas nunca foi minha professora. A minha sala era a sala de dentro. Daí fazer xixi a gente tinha que passar para a sala dela. Ela era a sala de fora, a gente tinha que passar. Uma vez eu lembro-me que uma vez ia fazer xixi e cheguei a meio da sala e disse, mas onde é que vais? E disse, vou fazer xixi. Vai lá para dentro. Virei para trás. Não, deixa-se ver. A Dona Delfinha mandou-me virar para trás. Cheguei lá dentro e diz a Dona Guimar, a minha professora, que lhe era uma santa, disse assim, como foi? Ó Ferreira, ela tratava-me a Ferreira, ó Ferreira, tu não chegaste aí a fazer xixi. A senhora Delfinha não me deixou ir. Ela veio cá fora e disse o que moe, a senhora a parar as mãos para ela fazer, ou ela vai fazer lá fora. Passava-se essas coisas. Porque a Dona Delfinha era muito má, queria mandar a sua sala e mandar na sala da outra. Da outra era uma santa, não era? Aprendeu a cozer também. O pão de milho, o pão de trigo, massa sovada, a alcatra, a sorda e o copo, tudo isso. Aprendi a fazer isso tudo. E tudo isso ensinou às suas filhas depois. Ensinei às minhas filhas a fazer e aprendi a fazer e ensinei às minhas filhas. Muito pãezinho a cozer. Muito pãezinho a cozer. Pão de milho, pão de trigo. E lá Aquilo era à sexta-feira que cozia, E com ou era ao sábado? Pois, era mais para o fim da semana, mas a gente, quando não estava o pão a faltar, olha, tem que resolver a cozer amanhã. Não, mas normalmente elas escolhiam sempre à sexta ou ao sábado, que era assim. Também chegou a haver ali entrar um bocadinho de bolor do pão ou não? Chegou a tirar bolor? Pois então quando tomava o bolor, tirava-se para fora e aproveitava. Mas não se deixava tomar o bolor, porque a gente Como ia Santos? tinteava a cozer para o pão não. Quando faziam a cozedura, primeiro era o pão. Cozia sempre pão de milho, pão de trigo na mesma, Sim, na mesma fornada. Mas primeiro metia-se o... Escaldava a farinha de milho, primeiro, porque a farinha de milho escaldava, botava-lhe uma coisinha, a gente dizia de suja, mas tinha farinha de trigo, botava-lhe um punhadinho de farinha de trigo para adoçar, porque era melhor para adoçar o pão ficava mais de sumo. Mas não fiquei tonto. E depois amassava-se depois a massa de trigo. Quando a massa de trigo estava a modo de tindir, a gente botava o fermento na massa de milho, para a massa de milho levedar. E quando a massa de milho estava leda, a modo de ir para o forno, a gente acendia o forno para botar. Tinha também ali um tabuleirozinho ou umas folhas de inhame ou de coco com chás, com batata doce, com alguma coisa O pão de milho estava nas Não folhas. é isso, depois de pão estar no forno, depois de pão estar para o forno, é que se estava a assar batata doce e charros, se queriam charros. Uma abobrazinha também às vezes ali aberta, com coisa ali dentro. Naquele dia era uma alegria, não é? E a batata doce tinha que ser bem encostada mesmo ao forno, atrás ao forno. Cada bocado não ficar cozida de maneira... Para ficar bem risado e por causa de depois botar o pão de milho. Depois é que se botava o pão de milho. Trabalhava-se mais. Já sabe que o dia de cozer era um dia de mais trabalho. O dia da matança era uma alegria na casa ou O dia de não? matança era uma alegria. O que hoje não, mas naquela época eles desmanchavam o porco, também havia quem tocasse umas violas, umas músicas, umas cantigas, uns desafios. E tive matanças muito alegres no tempo que no meu avô, quando o meu avô era vivo e que a gente morava juntamente com o meu avô, tinha então matanças muito alegres. O meu avô matava sempre 2 porcos, quando não matava 3, e tinha um irmão que era tenente, vinha sempre para a matança e esse tenente tinha um filho que trazia esse filho. E a gente, eu e as minhas primas, e depois via a vizinhança, ia tudo ver o porco, aquilo cantava-se e balhava-se e fazia-se uma festa. Isto já não foi no tempo da minha filha, isto era no meio tempo que eu era nova, solteira e nova. Quando se derretia, também se derretia um bocadinho, também se comia um bocadinho naqueles terrones naquele dia. Os terrumes. Naquele dia que estava a derreter os terrones, também tinha lá um bocadinho de gente lá para comer e estar na festa. Quando se derretia, já sabe quando se derretia,
Pois Eras não que era ias para ir lá. muita gente, mas ia os vizinhos, às vezes ia por vós todos. Mas isto mais no tempo do meu avô. Enquanto a gente vivia com o meu avô, a casa do meu avô a que tinha mais, a que matava mais porcos, a que convidava mais gente para a matança, se fosse preciso ia da música à noite com o rancho lá. Isto era em casa do meu avô. Mas o avô da parte da mãe ou do pai? Era o pai da minha mãe. Eles moravam naquela casa que era de tijolo de couro. Aquela casa que está-se a amassar hoje no Biscoito Bravo, aquela casa grande. Que era Tá, tijolo de couro. Sim. Aí é que era a casa Aí é que era a casa do Aí meu é avô. que era a casa deles. Ali. Portanto, essa E casa... ali é que eu me criei, em pequena. Foi ali. Meu pai foi para o Brasil e fiquei ali. Dessa matança e dessas coisas todas, também era uma mulher também que ia a festas. Era festas. Qual era a festa que mais gostava e quando era jovem? O carnaval, a tourada, o boldo? O que é que gostava mais na O época? carnaval é que eu gostei sempre muito. E mascarava-se na época? Também andava uma máscara? Mascarava-me e cantava e bailava. Me mascarava, minha mãe mascarava-se também juntamente, e meu pai mascarava-se também juntamente. A irmã do meu pai e o marido. Falou em mascarar. As máscaras que faziam ou compravas já na época também havia E máscaras? às vezes se calhava a comprar daquilo baratinho. Era mais feio, não é? E se não quisesse, era com pano ou qualquer coisa, a gente fazia uma máscara. Não havia como há hoje a sociedade, havia nas casas das pessoas que fazia-se na época, Subiam mascarados. era isso. Depois havia a dança de rua, essa então já havia na época, no seu tempo, aquela dança de espada de rua já havia. Na sociedade já não havia. Lembra-se quando foi a primeira dança que foi para uma sociedade, foi viver numa sociedade, lembra-se? Eu lembro-me quando foi a primeira dança de pandeiro. De pandeiro. Foi na rua ou já foi na sociedade? Foi na rua. Na rua. Na Rua Longa. E depois que fizeram uma dança de espada aqui na nossa freguesia. Quem foi mestre dessa dança foi o Francisco Frigiado. Lembro perfeitamente Foi o dele. Francisco. E quem o veio ensinar a andar com a espada foi esse senhor dos altares que era comandante. A que o veio ensinar a andar. E o filho da mãe sabia andar com a espada tal e qual como ele. E até ao último dia que acabava o ensaio para sair a dança no outro dia, dizia assim, este mestre não está capaz para sair, este mestre não sabe. E o filho da mãe sabia E que naquele dia, enganou toda a gente. Eu lembro de uma coisa, eu tenho uma foto, só apanhei na banha no total, de Chico Cristo, o carro de bois e o boi, quando ele vinha, a carroça e o boi, assim é que é, quando ele vinha trazer a farinha. Isso é o Tio Cristo. Tio Cristo. A gente consolava assim na carroça de Tio Cristo para a escola. Quando iam à missa, normalmente iam de galochas, as mulheres, e alguns homens. Galochas de pano, galochas de pano. À noite também iam à missa, ou era só ao domingo, ou também aos dias de semana? Olha, eu ia para o canal da Rua Longa acima, lembras-te daquilo, era uma latada para aí acima. Sim, ainda me lembro. Hoje é um caminho assim, hoje é. mas aquele tempo era uma latada para aí acima. E a gente ia de galochas até lá acima à casa do Aquilo era um barulho Santinha, terrível, por isso, Tio traca, Santinha. traca, 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 A traca. gente ia de galochas por lá acima, os sapatos na mão, para quando chegava ali descalçar as galochas e Trocava. calçar os sapatos para a igreja. E quando vinha para baixo fazia uma coisa, descalçava-se, calçava as galochinhas e vinha com os sapatinhos na mão. Se não, então os sapatinhos para nada abaixo já calçava-se no chão. Aquilo era uma latada. Todas as semanas que a gente cozia, eu ia mais o meu irmão, José, lembra-se do meu irmão? José de Almeida, que morava José de Almeida. Sim. Lembra-se dele? Perfeitamente. Eu ia mais ele, com a canada da Rua Longa acima, que lhe deram latadas, levar uma brindeirinha assim de pão de milho e uma brindeirinha de pão de trigo ao Sr. Pote. Para pagar os pecados era. Era o Sr. Pote, Era esse que tinha Pote. fome. Vivia com a tia, que a gente dizia, o nome dela era a tia Luzúia, e ele era o Sr. Padre Aníbal. O padre. Sei. Conheço de Bom, fotografia, não bom. pessoalmente. Conheço de É como eu fotografia. Um padre forte. Eu conheço só de fotografia. Não Era um conheço matário esse padre em São Miguel. E ele era mesmo de São Miguel, em matário lá. A minha mãe dizia Mas que aquele nessa era- altura que passavam fome. Eles passavam fome. Ele passava, ainda de uma vez, que a gente tinha cozinha seria, mas não sabia. Mas foi uns pequenos pedir lá umas melinhas à casa do Sr. Poade.
E a tia Luzia, que era a tia Luzia que estava mais Sr. Padre, disse: Sr. Padre, só temos aqui este bocadinho para comer daqui este tempo, não temos outros. E tem ali uns pequenos a pedir. E o Sr. Padre disse: dá-lhe esse, que Nosso Senhor há de parar ali estente. E fui levar, mas o meu irmão, a gente tinha que zoir, fui levar uma brilhinha de pão de milho e uma brilhinha de pão de trigo. E o Senhor, estou a ouvir ele a dizer: não te disse, ele dizia, que Nosso Senhor de parava, olha, os pequenos já estão aí com a brilhinha. De todas as semanas o meu avô, a primeira coisa que ele dizia quando estava a optar para o meu forno era assim: vocês não se esqueçam dos pãezinhos para o Sr. Padre. Mas o Sr. Padre, naquela altura, os padres não ganhavam dinheiro como eles ganham agora. Os padres também não ganhavam nada nesse tempo. Que eu lembro-me, coitadinho, ele era um padre forte, tinha uma barriga grande, e ele era forte, e tinha uma batinha preta, e era com aquela batinha preta, sempre que ele explicava tudo na igreja, eu nunca me lembro de dizer, eu vou com outra coisa. E ele tinha uma batinha preta assim, com um buraquinho, e naquele buraquinho ele botava para um remendinho vermelho. E tu a dele, coitadinho, com a barriga grande e com a batinha, e assim um remendinho que até tinha ele tinha botado um remendinho vermelho. Cambadas de mim. Falou dos amigos e das amizades. A amizade naquela época era uma amizade transparente, era uma amizade a sério. Se alguém estava com problemas, o vizinho não olhava a nada e ajudava. Eram mais amigos. Não tem nada a ver com a grande maioria das amizades faltas que há hoje. Ali se alguém precisasse, era mesmo para ajudar. Então, se via uma pessoa com necessidade, todos gostavam de botar a mão e botavam a mão, não deixavam aquela pessoa passar muita necessidade. E eram tão mais amigos que não são agora. Olha, morreu uma vez um burro, o José Samatês, andava com a carroça. Era tio. Era meu tio, aquela com a tia minha. Era meu tio. Pois é, o José Samatês era casado. Com a tia Polónia. Era com a tia Polónia? Era com ela. Morreu uma vez um cavalo, um burrinho que ele fazia, ia para a cidade e dava valanha e com aquela carroçunha e morreu um cavalinho, o cavalinho que ele fazia esse trabalho. E os vizinhos juntaram-se todos e foram pedir ali aos vizinhos de Lode e juntaram-se todos e compraram um cavalinho. E depois os vizinhos eram mais amigos, então com a que não são agora. Olhava mais para os que têm. Agora mesmo não há necessidades. Agora, para não alcançar mais, já tenho um bocado de tempo aqui, e sei que tenho netos, tenho bisnetos, essa coisa toda, deixar uma mensagem para eles. Uma palavra amiga, para pessoas amigas que têm aí fora, pessoas que já há muito tempo não as vê, nem também vê assim, nem volta a ver a ela, uma mensagem para eles. A mensagem para o meu neto. Sim, para os seus netos. Para os seus filhos. Nosso Senhor, muitos beijinhos e um abraço muito grande. Para o Ricardo. A minha neta que está na América, a Paula, muitos beijinhos para ela, para o seu homem, para as suas filhas. É o Ricardo, pois o Ricardo já disse. E aqui, sim, ao pé de casa tens Martim, que fica na para Calabanda. Tem Martim, então aqui na nossa freguesia, mas é bom. Não, na nossa freguesia, é muito longe, muitos beijinhos para ele e para a sua família. E tem o casal, e tem todos. Para os netos todos. Tem todos. Os estão longe, os netos, e um abraço muito grande para eles todos. Nosso Senhor os acompanhe e os abençoe. Para os netos e para os bisnetos. Olha, foi uma honra, foi um prazer falar consigo, porque não é fácil, com a idade que está, ou o tempo que está aqui de roda, não tem uma falha que seja, falou e respondeu a tudo que ele perguntou aí. Não, é um privilégio falar com uma pessoa que a idade que tem e o que disse não é preciso escrito, as palavras suas valem mais que uma escrita. Porquê? Porque viveu na pele esse tempo todo e tem muito para viver. Eu espero que daqui a um ano eu venho fazer uma entrevista a saber, do ano passado até este ano, como é que passou este tempo todo. Vamos ver. Oxalá que calhe. Oxalá que daqui a um ano a gente esteja aqui. Oxalá que daqui a um ano esteja aqui neste. É senão que a gente vamos estar. Oxalá que esteja daqui a um ano e que sejas tu que venhas cá. Olha, muito obrigado, senhores telespectadores, e é com esta senhora que deixa um recado grande. A nossa história, a nossa cultura, ela é feita e foi feita com o pessoal. Nosso Senhor te acompanhe e te dê muita saúde, a ti e à tua família. Muito obrigado por teres vindo cá. Eu que agradeço,
o seu tempo disponível. Muito obrigado. Isto é que dá orgulho e prazer em ter um canal, falar com as pessoas que sabem o que é a vida, que dão valor à vida, que são humanos, não criticam as pessoas e são transparentes, são claros naquilo que falam. Isto sim, por isso é que o meu canal se mantém, para divulgar o que é genuíno e o que é bom. O que é bom tem que ser divulgado. E o resto põe-se para o lixo. Um bem-aja a todos e muito obrigado.